Olá, alunas e alunos que estão aí na segunda fase da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Estou muito animada para a gente poder falar dessa segunda fase. Então, eu vou estar fazendo esse vídeo e mandando para vocês, para a gente poder analisar fonte por fonte, né, das questões da Olimpíada. Eu já dei uma olhada nas questões e, como sempre, eu acho que a Olimpíada ela arrasa nessa questão de fontes. As fontes são incríveis, são muito legais, fazem a gente aprender muito. Eu acho que essa é a parte mais preciosa mesmo da UNHB. Bom, então vamos lá. Eu vou comentar questão por questão. Vou comentar as fontes, que é a parte mais importante para a gente, e vou comentar algumas alternativas também. Precisamos lembrar que eu não vou dar resposta aqui, eu vou dar alguns palpites também, mas a gente precisa lembrar de algumas coisas. Que na Olimpíada a gente não tem uma resposta certa, tem a resposta mais certa e que vale mais pontos. Mas a gente também tem aí uma decrescente de pontos, né? São 4 alternativas, uma vai estar muito errada mesmo, não vai fazer sentido, ou não vai ser coerente, não vai ser verdadeira historicamente, ou não vai estar ligada às fontes. E essa é a questão que vai valer 0 pontos. Mas depois a gente vai ter uma gradação de pontos, né? Chegando aí aqui a mais certa, que geralmente faz uma análise mesmo das fontes. Então, vamos lá. Vou espelhar a tela aqui. E nessa fase, temos... deixa eu começar a espelhar a tela. Pronto. Nessa fase, temos aí, né, igual vocês já sabem, desde segunda-feira até sábado, 23h59, para entregar todas as questões. Assim como em todas as fases, começa na segunda, termina no sábado. E temos que lembrar de entregar as questões. Não adianta, por exemplo, a gente vir aqui embaixo, marcar e só passar para a próxima. Aqui, gente, eu só coloquei qualquer uma, tá? A gente marcar e passar para a próxima. A gente precisa entregar a questão até sábado. Você não precisa entregar agora, mas precisa entregar até sábado, tá bem? Bom, então vamos lá. Comentar questão por questão. Quando chegar na parte da tarefa, é uma tarefa muito legal. Eu acho essa tarefa da Olimpíada maravilhosa, que é a tarefa das migalhas. Quando a gente chegar lá, eu falo um pouco mais sobre ela, explicando sobre ela, e também que esse ano a gente tem uma alteração aí sobre ela, que foi publicada hoje no Instagram da própria Olimpíada, tá bom? Parece que a questão ficou mal formatada para alguns computadores, para algumas pessoas, então que a questão não vai ser não vai ser considerada para a nota, mas ela precisa ser entregue. Então, a gente fala disso já já. Vamos lá. Falando um pouquinho aqui da questão 10. Observe os documentos a seguir que contextualizam biograficamente a vida e a carreira de Enedina Alves Marques. Biograficamente, já sabemos que está falando da vida dessa pessoa, vida e carreira. Então, a gente tem um foco grande na carreira. Eu já olhei essas fontes. Então, o que a gente está falando aqui é que é muito importante. A Enedina, ela foi posta como uma pessoa muito importante aqui, porque ela foi a primeira mulher engenheira negra da região sul do Brasil. Então, assim, essa importância dela, né, neste contexto aqui, está ligada à carreira dela. Bom, então a gente tem um mural dela na Universidade Federal do Paraná, um mural muito bonito, com o nome dela aqui, mostrando o Colégio Estadual do Paraná, Casa do Estudante, araucária aqui, que é uma planta muito típica da região sul, e o rosto dela aqui em primeiro plano. Esse colégio e essa Casa do Estudante são marcantes também para a própria biografia dela, como a gente vê no texto seguinte, que é a segunda fonte dessa questão. Eu ainda não falei com vocês, desculpa, a gente estou um pouco rouca. Eu ainda não falei com vocês sobre ler sempre essa ficha aqui do documento, tá? Isso é muito importante. As palavras-chave vão mostrar história afro-brasileira, mulheres na ciência, história das mulheres, lembrando que o grande tema aqui da Olimpíada de História, apesar de não ser uma prova temática, esse ano é sobre mulheres na ciência, mulheres na história, né, mulheres aí na produção de conhecimento. Bom, e aí sempre leiam a origem aqui, né, do que se trata esse documento, quem fez, onde está, enfim, isso ajuda muito a gente a interpretar as fontes, eu acho indispensável para a gente interpretar as fontes. Vamos para a segunda aqui. Esse aqui já é um texto acadêmico,
falando sobre a Enedina, né, a primeira engenheira negra do Brasil. E aí tá falando, né, quando ela nasce, quando ela morre. Sinto muito, não compreendo. Quando ela nasce, quando ela morre, tá falando também né, sobre a vida dela, onde ela estudou, que ela cresceu na mesma casa, que ela foi criada na casa de uma família de um delegado e do major negro, e a mãe dela trabalhava para esse major, e aí acabou que ela frequentou os mesmos colégios que a filha desse major, então ela foi alfabetizada em escola particular, enfim, e aí ela passou aí por várias escolas, trabalhou em alguns colégios também, e ela foi a primeira mulher e a primeira negra a se diplomar em engenharia civil na região sul do Brasil em 1945. Né, é um feito muito grande, realmente, principalmente igual está falando aqui, porque ela transpôs um espaço hegemonicamente masculino e branco. Daí tá pedindo aqui os documentos. Uma outra coisa que eu dou a dica na hora da gente resolver questões da Olimpíada é sempre prestar atenção nessa parte aqui, os documentos, né? Porque em algumas outras vezes não tá pedindo do acontecimento, não tá pedindo da época, não tá pedindo da realidade, aqui tá pedindo os documentos. Então a gente precisa responder pensando nos documentos, tá? Bom, vamos ler as alternativas aqui, só para eu poder ilustrar para vocês como é que a gente resolveria uma questão. Nessa aqui, provavelmente, eu vou dar a resposta que eu considero mais adequada, mas nas outras eu vou comentar de forma mais geral. Bom, os documentos, então, ilustram a celebração da trajetória excepcional de Enedina, que não pode ser tomada como regra, pois evidencia barreiras estruturais que limitaram o acesso de mulheres negras à ciência. Não acho que está errada. Eu tenho um pouco de questão com essa palavra ilustram. Eu acho que no primeiro documento realmente ilustra uma celebração dessa trajetória dela. No segundo, eu não acho que ilustra. É um documento que está descrevendo, né? Um texto acadêmico que está descrevendo e, em parte, analisando a trajetória dela. Então, eu não acho que está ilustrando essa trajetória. Mas o restante eu diria que está certo, não seria a alternativa mais errada. Os documentos descrevem a importância de redes de apoio construídas pela própria comunidade negra do Paraná, como a Sociedade Operária Beneficente 3 de Maio, criada em 6 de junho de 1888. Não, eu não acho que os documentos descrevem a importância dessas redes de apoio. Eu acho que eles podem mencionar, à medida que mostram aqui, né, a Casa do Estudante, algumas instituições que foram importantes para ela, e aqui também menciona algumas dessas instituições, onde ela estudou, deixa eu ver, as escolas que ela passou, onde ela se formou, né? Então, assim, até mostra, mas não está falando exatamente isso daqui. Né, que foi importante essas redes de apoio construídas pela própria comunidade negra. Identificam políticas públicas de inclusão feminina na ciência durante a primeira metade do século XX, indicando apoio governamental decisivo para seu êxito acadêmico. Para mim, essa é a mais errada, né? Nenhum dos dois documentos, tanto o mural quanto o artigo, vão falar de políticas públicas e apoio governamental que foram importantes para o êxito acadêmico dela. Na realidade, é o que está falando aqui, né? Essa trajetória dela não pode ser uma regra. Ela enfrentou muitas barreiras. Ela foi a primeira mulher negra. Se existisse apoio governamental para esse êxito acadêmico, ela não seria, lá em 1945 já, a primeira mulher negra a ser diplomada engenheira. Bom, D evidenciou a conquista pioneira de Enedina, que desafiou o racismo e o sexismo, tornando-se engenheira em meio a um contexto de hegemonia branca e masculina na década de 1940. Bom, para mim, essa é a questão mais correta. Não só porque eu discordo um pouco dessa palavra ilustram, ainda assim, né, poderia ser considerado, mas também porque, para mim, os documentos, eles têm a função de evidenciar mesmo essa conquista pioneira. Eu acho que pioneira que é a chave, porque não é que eles estão celebrando que ela foi uma mulher negra engenheira. Não é qualquer mulher negra engenheira, ainda que qualquer mulher negra engenheira nesse período seja um grande feito, mas que ela é pioneira, que ela foi a primeira. Isso é sempre destacado. Ela tem um mural porque ela é a primeira mulher negra a ser engenheira. E aqui é sempre destacado, né? A primeira. Então, eu acho que é esse pioneirismo dela que é destacado. E é por isso que, para mim, a questão D seria a mais adequada, ok? Acabou que, na hora que eu fui marcar aqui, só para mostrar para vocês essa questão de entregar a questão, é que eu marquei a certa. Bom, não vou entregar a questão, porque
essa aqui é uma prova dos meus alunos, então eles ainda podem optar por outra questão que eles preferirem. Questão 11, então, agora. Lei a seguir um alvará produzido em 21 de agosto de 1587. Ainda estamos falando do início da colonização do Brasil. Ainda estamos falando, a escravidão indígena está acabando, né? Está acontecendo uma conversão dos indígenas aí para o catolicismo. E, de novo, a chave aqui é o documento, que falaremos sobre o documento, que analisaremos deste documento. Esse documento, então, chama conversão, é um alvará régio, né? Então, vem aí do rei de Portugal, provavelmente. E, assim, ele está escrito num português arcaico, né? No português mais antigo, que a gente pode ter dificuldade, mas a gente vai entender. Vamos lá, é um texto pequeno. Eu, é o rei, como governador perpétuo administrador, que são da ordem e cavalaria do mestrado de Nossa Senhora das Graças do Castelo, isso está aqui, Nossa Senhora das Graças do Castelo, da Graça do Castelo, faço saber aos que este meu alvará virem por folgar, de fazer mercê à conversão dos gentios da parte do Brasil, e por bem que me praz, posto que pagar dízimos e primícias seja obrigação geral de toda a cristandade, que os ditos gentios que daqui em diante se converterem à nossa santa fé sejam escusos de pagar todos os dízimos pessoais e reais, e assim primícias de qualquer qualidade e sorte que sejam. E por isso, isto por tempo de 15 anos, que se começarão no dia em que se converterem à nossa santa fé em diante. E os que já forem convertidos começarão a correr os ditos 15 anos da feitura deste em diante. Que o rei, governador perpétuo, administrador da ordem e cavalaria, faz saber aqui neste alvará? Ele faz saber que, para todo mundo, né, que está aí fazendo mercê à conversão dos gentios, quem são os gentios? São os indígenas. E aí está falando dos gentios das partes do Brasil. Então, os gentios do Brasil, os indígenas do Brasil, ele está falando assim, olha, pagar dízimo e primícias, né, está explicando aqui, primeiras produções, primeiros lucros, todo mundo tem que pagar esses primeiros lucros aqui. Mesmo, ele está falando assim, olha, eu, rei, estou dizendo o seguinte, já eu sei que pagar dízimo e pagar as primícias, né, pagar os seus primeiros lucros aí, é obrigação geral de toda a cristandade, de todos os cristãos, eu estou dizendo, mesmo assim, que os indígenas daqui do Brasil, que daqui em diante, a partir desse dia aqui, né, que ele coloca, 21 de agosto de 1587, a partir desse dia que eles se converterem à nossa santa fé, ou seja, ao catolicismo, que era a fé desse momento, que era a religião oficial desse momento em Portugal, eles não vão precisar pagar os dízimos pessoais e reais e as primícias, de qualquer qualidade e sorte que seja. Então, eles não vão precisar pagar esses impostos. Basicamente é isso. Por quanto tempo? Para sempre? Não, daqui até 15 anos. Então, a partir de 21 de agosto de 1587, daqui 15 anos, se eles se converterem, eles não precisam pagar imposto. Gente, isso daí, o que ele está falando? Ele está dando um estímulo aí para que esses indígenas eles aceitem melhor essa conversão, né? Bom, notifico assim ao meu governador das ditas partes do Brasil e ao ouvidor geral, e a todas as minhas justiças e oficiais da minha fazenda, das ditas partes, e mais pessoas a que o conhecimento deste pertencer. Então, assim, todo mundo que isso aqui interessa, então as pessoas que cuidam das questões orçamentárias, os governadores, os administradores, os oficiais, todo mundo que tem a ver com essa coleta de impostos e conversão aqui no Brasil, eu faço que o cumpram. E guardem, façam cumprir e guardar inteiramente como se nele contém. Então, é para cumprir exatamente do jeito que está aqui e que eu, rei, estou mandando, tá? Isso, o qual, né, se publicará em todas as capitanias, lembra das capitanias hereditárias? Então, vai publicar isso aqui em todas as capitanias das ditas partes do Brasil, nos lugares dos ditos gentios, então, os lugares onde os indígenas estão, para que venha a notícia de todos. E vai se registrar também nos livros das alfândegas, das ditas capitanias, onde se arrecadam os ditos dízimos e as premissas, para que se, a todo tempo, saber o houve assim por bem. Então, assim, ele está falando, a gente ainda vai colocar isso em todos os livros de coleta de impostos de todas as capitanias, que é para todo mundo, onde se arrecada, né, esses dízimos e premissas, para que todo mundo saiba. E que valha, aqui, ó, com força e vigor.
porque essa carta foi feita em meu nome, por mim assinada, passada pela chancelaria da ordem, e que ela não passe sem embargo de qualquer regimento ou provisão em que, ao contrário, haja o trelado, né? O trelado aqui é o translado, a cópia. Deixa-se enviar as ditas partes por 4 ou 5 vias, e assinado pelo chanceler de dita ordem, que se cumprirão nas ditas partes, tão inteiramente como esse próprio se lá for. Então, assim, do mesmo jeito que essa daqui é original e assinada por mim, vocês vão criar cópias e mandar para essas várias capitanias, várias cópias, para que eles tenham e todo mundo saiba. E aí, Francisco de Barros o fez em Madrid, em 21 de agosto de 1587, Roque Vieira fez escrever. Então tá aí o nome de quem assinou, de quem escreveu, enfim. Mas que está falando assim, olha, é muito importante isso daqui, né? Não é para passar batido. Os indígenas, de novo, né? Os indígenas convertidos ao catolicismo a partir de 1587 não precisarão pagar esses impostos, dízimos, primícias e tal, por 15 anos. Mas, cristandade, né? Ele ainda fala, vocês sabem que é obrigação geral de todo cristão pagar esses impostos aí, esses dízimos e essas primícias. Vocês vão precisar continuar pagando. Vai ser só os indígenas que por 15 anos não vão pagar. E aí depois ele fala, né, quem já estava convertido vai passar agora, a partir de agora, 15 anos, sem pagar esses impostos. Ok. Então, o documento. É um alvará régio por meio do qual a coroa portuguesa estabelece uma medida de incentivo à conversão dos gentios à fé cristã no Brasil colonial. Bom, eu acho que essa é uma alternativa que ela tem alguma coisa errada? Não. Né? Ela estabelece uma medida de conversão, alvará régio, é um incentivo à conversão desses indígenas à fé cristã no Brasil colonial. Mas ela é uma descrição do documento. Lembrando que a gente quer aqui uma análise maior desse documento, tá? Uma coisa que vai falar do documento e, ao mesmo tempo, vai analisar ele. Apresenta as políticas régias como possibilidade de pacificação das relações coloniais, restringindo a resistência indígena a episódios residuais, sem impacto relevante sobre a dinâmica do poder colonial. Bom, essa questão ela apresenta uma análise, mas é uma análise que não está relacionada ao documento. Então, eu não diria que essa é uma alternativa correta. Indica que a lei de 1587 vigorou de modo condicionado, sem data final geral. Tem uma data final geral, né? Sendo progressivamente esvaziada e superada por normas fiscais? Não temos como saber, né? Está pedindo sobre o documento. O documento é isso aqui. Sugere a inserção da conversão indígena em uma lógica simultaneamente religiosa, econômica e política, típica do Império Português no final do século XVI. Para mim, essa seria a melhor alternativa. Ela não está só descrevendo o documento, ela está analisando ele, e está falando sobre essa conversão indígena. Ela é uma questão religiosa, mas ela também é uma questão financeira, né? Ela também é uma questão política. Então, do rei, que é o governante, né, político aí, apesar dele também ser uma referência religiosa nesse momento, mas então está misturando a questão política com a questão religiosa e econômica, né, de orçamento mesmo do Estado. A gente não está falando assim, a conversão dos indígenas é um problema dos jesuítas, né? Deixa isso para lá, deixa isso para a igreja, deixa esse problema para a igreja. Não, é um problema religioso, ao mesmo tempo que é um problema político, e que se torna um problema, entre aspas, mas uma questão econômica também, já que a gente está pensando nisso para poder fazer essa medida de incentivo. Bom, questão 12. Assista aos vídeos e em seguida leia o texto. Bom, esses vídeos eu não vou assistir aqui com vocês, eu já assisti. Vocês vão assistir aí também com vocês. Olha o ponto-chave aqui. Considerando os documentos, dessa vez a gente não está falando exatamente dos documentos, a gente está falando para considerar eles, mas do que a gente está falando? Dos estudos arqueológicos dos instrumentos musicais amazônicos. Então, o mais importante aqui é a gente falar dos estudos. E tudo isso aqui que a gente está vendo, esse vídeo, esses 2 vídeos, né? E esse texto acadêmico aqui são desse estudo arqueológico dos instrumentos musicais amazônicos. Bom, isso aqui é um apito zoomorfo, isso significa zoomorfo é no formato de animal, tá? E aqui, antropomorfa, é uma estatueta antropomorfa, significa que é no formato de ser humano, tá? Antro é homem, e morfo é o formato. Aqui é um apito de 1257, e aí quando vocês abrem o vídeo tem o áudiozinho, assim, desse apito, e vai mostrando ele em vários ângulos, é muito legal. E esse aqui é do ano 1000 também, então a gente está falando de
artigos indígenas do Brasil bem antes da colonização do Brasil, né? E aí é uma estatueta aqui do ano 1000 em forma de gente. E aí aqui é o prólogo do texto acadêmico. Bom, aqui é um texto maiorzinho, nem tão grande assim, mas não vou ler tudo. Mas está falando assim que as culturas que habitaram a região amazônica nesses tempos antes da colonização não conheciam forma de notação musical. Então, eles não faziam, por exemplo, notas musicais, né, aquelas partituras, que isso não acontecia. Mas que eles. E que por isso eles não deixaram informações diretas sobre como era a produção musical deles. Mas, né, algumas informações religiosas, sociais, e podem ser extraídas graças a essa arqueologia, ou seja, a esses artigos mesmo que restaram. Então, mesmo que a gente não consiga reconstruir melodias, ritmos, esses instrumentos que é importante permitem nos aproximar-nos das predileções estéticas das culturas passadas. Então, por exemplo, o fato deles fazerem apitos relacionados a animais, então isso é uma predileção, uma preferência estética. E nos oferecem acesso à sonoridade, que eles usavam para compor e para produzir música. E o que isso revela, né? Esses instrumentos seriam como se fosse um arquivo musical. Vão fornecer informações valiosas sobre essas técnicas de construção, de execução, e se a gente voltar para a morfologia, esses vínculos, né, sobre o animal, o humano e o sobre-humano. O sobre-humano seria aquilo que é como se fosse religioso, mítico, né, da sociedade. Então, assim, é oferecer uma visão sobre esse passado musical, né? Sobre como que. Uma visão parcial, isso aqui é importante. Só pode oferecer uma visão parcial do que foram as práticas musicais no mundo amazônico daquela época. Por que somente parcial? Porque não se encontrou tudo. E porque não se tem como ter acesso a tudo, né? Não existem registros já de áudio nesse momento, né? Não existem essas partituras, então a gente não sabe exatamente isso. Mas a gente tem as formas de construção, a gente tem o som desses instrumentos, então, assim, parcialmente, para mim, é a palavra-chave. Bom, os estudos arqueológicos, né? Eles viabilizam a produção de réplicas dos instrumentos, o que possibilitou sua exposição virtual com elementos sensoriais. Você acha que sim, tanto é que o primeiro instrumento que eles mostram esse apito, ele é uma réplica, tá escrito, mas eu não acho que seja a parte principal dos estudos, né, produzir essas réplicas. Permitem uma reconstrução fragmentada das experiências sonoras das sociedades que os produziram. Eu acho que isso é uma alternativa bem interessante, até porque o texto deixa muito claro que é uma reconstrução parcial, né, fragmentada. Desafiam concepções que caracterizam o espaço amazônico brasileiro pré-cabralino como culturalmente incipiente. Eu acho que também é uma alternativa interessante. Vai ficar de vocês analisarem melhor, né? Lerem o texto direitinho e analisarem em grupo, junto com esses outros vídeos. Porque existe a concepção de que o indígena brasileiro não tinha muita questão cultural, né? Apesar de eu achar que essa não é o objetivo principal desses estudos amazônicos, eu acho que é mais reconstruir essa história. Independem das propriedades físicas dos objetos produzidos para a compreensão histórica das práticas musicais. Para mim, essa está completamente errada, né? Justamente porque o texto e os vídeos também, eles fazem questão de mostrar a estrutura, o aspecto material, as propriedades físicas mesmo desses objetos, como forma de compreender as práticas musicais dessa sociedade. Questão 13. Veja as fotografias abaixo. Queremos governo cristão. De novo, não é importante que vocês leiam isso daqui, mas isso aqui é da Marcha da Família, da família com Deus pela Liberdade. Em 1964, é uma marcha que foi no ano do golpe militar, mas ela precede um pouquinho o golpe militar. Então, já está aí nas ideias de uma ditadura militar, mas ela ainda não chegou a acontecer. Então, é um grupo aqui de vários homens, algumas mulheres, queremos governo cristão, e a marcha já fala isso, né? O nome da marcha, com Deus, pela família e liberdade. E aqui já são freiras e uma manifestação contra a ditadura no Rio de Janeiro em 1968, está acontecendo aqui a ditadura, né? A igreja com o povo, custe o que custar. As fotografias, então estamos falando de fotografias. Não vou ler todas as alternativas, aí vocês vão analisar com vocês mesmos, é uma questão mais tranquila, porém,
fiquem atentos a algumas definições. Por exemplo, essa aqui, demonstra a existência de uma ruptura no interior do grupo apoiador da teologia da libertação, do qual faziam parte as personagens apresentadas nas imagens. Então, como se nas duas imagens fossem grupos católicos ligados, né, da teologia da libertação, não são. Essa segunda, não tem como a gente dizer, simplesmente, né, se elas são ligadas à teologia da libertação, mas o primeiro definitivamente não é. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade é um movimento conservador. A teologia da libertação é o contrário disso, né? Ela é contra essa igreja católica mais conservadora. Então, assim, definitivamente não estamos falando aqui de teologia da libertação. O restante aí vocês analisem melhor como que é melhor para vocês. 14, essa questão eu achei muito interessante, essa questão mesmo. Oitavo encontro, Zé da Banha de Bacamarte. E aí é um vídeo. E tá falando para vocês verem um trecho, né? Aqui. Trecho de vídeo. O Bacamarte e tal. E aí tá falando minutagem 0,50, 4,14. Tem 10 minutos de vídeo, mas se eu fosse vocês, assistiriam tudo. É um vídeo muito interessante, mesmo assim, eu acho muito, muito, muito legal. O que acontece? Os bacamarteiros, eles são movimentos culturais muito ligados ao Nordeste brasileiro e que misturam, né, uma cultura militar, embora a gente não tenha muita certeza de como surgiu esses grupos bacamarteiros, algumas teorias que elas se diferem muito, assim. Então, tem teorias que vão falar que surgiram com a Guerra do Paraguai, que nós já estudamos na escola, para quem está no segundo, terceiro, no segundo ainda não, no terceiro e no nono ano já estudamos, primeiro e segundo, no segundo vamos ver ainda a Guerra do Paraguai, no primeiro vocês vão ver no segundo ano. E no nono a gente viu no oitavo ano, né? Bom, então tem gente que vai falar que surgiu com a Guerra do Paraguai, vai ter gente que vai falar que surgiu com as invasões holandesas, lá no início da colonização do Brasil. Não sabemos, e são grupos diferentes, tá? É como se fosse a questão do maracatu para o Nordeste, ele difere de estado para estado, enfim. Então, a gente vai ter vários grupos de bacamarteiros. Esse que está mostrando é da Paraíba, tem bandeira da Paraíba aí. Mas também tem Pernambuco, tem outros estados do Nordeste, e eles vão misturar essa questão militar, que é do bacamarte. O bacamarte é um tipo de arma, né? Uma arma de cano longo, parecido com uma espingarda. Então, vai misturar essa questão aí com uma festividade. Então, assim, não é uma festa de tiro, né? É também, mas eles até falam, é um tiro da paz. E tá ligado à festa junina, então tá ligado aos 3 santos ali da festa junina, né? Santo Antônio, São Pedro e São João. Então, tá muito ligado a essas festividades juninas aí, que são muito, muito fortes no Nordeste também. Bom, então aqui tá falando das alternativas, preste muita atenção, porque a gente vai ver o vídeo e a gente vai ficar na cabeça dos bacamarteiros, dessa festividade que é um patrimônio imaterial desses lugares, que é tradição, que é cultura popular, definitivamente, mas a pergunta está falando o bacamarte. A arma, não está falando dos bacamarteiros, não está falando bacamarteiros, não está falando dessas festividades, está falando da arma. E aí, né? Aí vocês vão analisar aí a questão que vai fazer mais sentido. Inclusive, gente, quando vocês perguntavam para mim assim, mas o que estuda para o NHB e tal. E aí que eu falei com vocês, você não vai estudar exatamente um ponto, você vai estudar enquanto você faz a questão. Então, você vai assistir o vídeo inteiro, você vai pesquisar na internet sobre bacamarte, sobre esse movimento dos bacamarteiros, né? O que isso significa, porque aí você consegue mais informações para poder responder as questões. Então, não se restringam somente a falar das questões, né? Enfim, da fonte. Vamos rápido, que já estamos com muito tempo de vídeo. Essa questão 15, também não vou fazer uma análise dela assim. Ela é um pouco mais tranquila, não tem muito o que analisar de fonte. Vocês precisam ler esse conto, aqueles dois. São trechos do conto que vai dar para vocês entenderem, mas em resumo, são 2 homens que trabalham juntos e eles ficam muito amigos, muito próximos, e aí começa a ter alguns boatos do trabalho, né, desse trabalho deles, de que eles são um casal gay.
E aí eles acabam sendo despedidos por isso, porque isso, né, é visto como uma pouca vergonha, que não era possível aceitar isso numa repartição, enfim, que, né, a reputação da firma tem que zelar pela moral dos funcionários, e aí é isso. Só que prestem atenção aqui, né? As palavras-chave: histórias das ditaduras, Brasil republicano, Caio Fernando Abreu. Deem uma olhada sobre o Caio Fernando Abreu, sobre esse conto, quando esse conto foi escrito, análise desse conto na internet. A gente acha muitas análises de contos na internet. Façam isso, que vai ajudar melhor vocês a responderem essa questão, né? Porque nem sempre a análise de literatura é fácil. Então, é isso, assim, quando eu falo que eu vou gravar esse vídeo fazendo análise de fonte para vocês, também dando essas dicas para que vocês mesmos façam as suas análises. Então, aqui está pedindo aqueles dois, né? Então, estou falando diretamente desse conto. Pesquisem a análise desse conto na internet. Vejam quando ele foi produzido. E já tem a dica aqui que está falando de ditadura, né? História das ditaduras. E aí vai facilitar que vocês respondam isso daqui, tá? 16. Leia a letra e ouça a marchinha. Quem é o tal? Eu achei essa marchinha incrível. Vocês escutem depois, mas a marchinha é basicamente isso daqui, ó. Quem é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece mosca? Só cumprimenta levantando o braço. Palhaço. Isso repete, essa estrofe repete 2 vezes. Aqui estamos falando claramente do Hitler, né? Até porque é uma marchinha de 1942. Estamos aí na época da Segunda Guerra. Tá falando do Hitler. Mas aí continua. Quem é que tem o G que representa a glória? Quem é que tem o V que ficará na história? GV, vocês já sabem, Getúlio Vargas, né? Estamos falando aqui do Vargas, com seu sorriso que nos dá prazer. Vitória. Então, assim, ao mesmo tempo que está criticando Hitler, está elogiando muito Vargas. A questão é que o Vargas, ele tem inspirações fascistas. Ele é um aliado, né? Assim, do fascismo, do nazismo, embora quando o Brasil entra na guerra, ele entra do outro lado aí, contra o nazismo. Mas o Vargas colaborou por muitas vezes com o nazismo, com o fascismo. Bom, e aí vocês vão nas alternativas. Mas, por exemplo, alternativa A. Composta e gravada em 1942, tem um estilo de marchinha de carnaval, com letras simples e várias repetições de estrofes. Verdade, mas a gente está só descrevendo a fonte, o que indica que essa não é a nossa melhor alternativa, tá? As outras 3 vocês analisem. Já com essa dica aí que a pessoa, né, essa marchinha está criticando o Hitler, mas está vangloriando aí o Vargas. Questão 17. Observe o documento abaixo. Existimos porque lutamos. Segundo o Congresso Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas. Existimos porque lutamos. Está falando história de movimentos sociais, histórias das mulheres, questão de gênero. De novo, gente, vocês podem, por exemplo, para entender um pouco mais sobre esse movimento, sobre as ideias dele, e ficar mais fácil de responder a questão, vocês podem abrir, né, esse site aqui, né, do Movimento das Mulheres Camponesas, pesquisar um pouco mais sobre esse movimento. Esse também está muito tranquilo de vocês responderem. Vamos falar muito rápido aqui sobre essa tarefa. Bom, a tarefa de migalhas, ela é um xodó na minha vida. Eu acho ela incrível de fazer. Muito boa, apesar de muito trabalhosa. O que acontece? O Instagram da Olimpíada publicou que em alguns computadores, algumas provas, essa parte da tarefa ficou desformatada. E que aí, para garantir a lisura do processo, né, ou seja, que o processo seja transparente e justo com todo mundo, que essa tarefa ela deveria ser entregue, ela tem que ser entregue em sua completude, você tem que fazer ela inteira, e entregar a questão. Apesar disso, ela não vai ser contabilizada para a nota final. Então, somente as questões objetivas vão ser contabilizadas para vocês poderem passar para a próxima fase. É uma notícia que é ruim, porque eu imagino que agora ninguém vai fazer com muita atenção essa questão que é muito preciosa mesmo de análise de fontes. Ela ensina a analisar fontes visuais, sabe? Por isso que eu acho ela tão incrível. Mas, ao mesmo tempo, é uma notícia boa, porque fica mais fácil passar para a próxima fase, né? Porque é uma questão muito difícil de fazer. Muito trabalhosa, apesar de muito gostosa, igual eu falei com vocês. Mas, ao mesmo tempo, também, vocês vão ter que acertar muitas questões objetivas para passar, porque vai estar todo mundo aí sem estar contabilizando essa tarefa. Então, vamos lá. Como vocês têm que fazer de todo jeito,
Vou explicar como que ela funciona. Nessa tarefa, propomos às equipes o trabalho com um instrumento muito importante para os historiadores, a análise e a compreensão de imagens, por meio da observação de seus detalhes e da formulação de conclusões a partir deles. Essa tarefa é composta por 3 partes, ou seja, 3 imagens. Uma imagem que é a Romaria Marítima diante do Hospital de Lázaros, uma pintura de 1738 não, ele viveu, né, o Leandro Joaquim, entre 1738 e 1798, então uma pintura do século XVIII. Isso aqui é uma gravura, Ioannis Brasilia, Princeps Lusitanorum Regens, 1805, de Rafael Esteve, então provavelmente é uma ilustração, essa gravura. E o 3 é uma fotografia, terceiro congresso da Mulher Paulista, em 1981. De novo, a gente saber o contexto dessas coisas é muito importante. Pesquisem essa pintura na internet, pesquisem essa gravura na internet. Vai estar aqui aparecendo para vocês. Mas pesquisem também sobre esse terceiro congresso da Mulher Paulista, né? Vocês vão descobrir muitas coisas aí sobre essas 3 fontes. Em cada uma dessas imagens, as equipes encontrarão números. A tarefa consiste em associar esses números a frases que preparamos e que aparecerão ao lado de cada parte destacada na imagem. São frases que descrevem aspectos da imagem. Cada número deve ser associado a uma única frase, indicada por uma letra. Entretanto, as equipes encontraram mais frases do que números, ou seja, tem frases que não vão estar associadas a nenhum número. Para visualizar detalhes da imagem, você pode utilizar o zoom. Ao clicar com o cursor sobre o número escolhido, uma página se abrirá com todas as frases. Escolha a mais pertinente e clique sobre ela. Desse modo, você associará o número à frase. Faça isso para todos os números de cada imagem. Então, é o seguinte, todos os números têm uma frase, mas nem toda frase tem um número, tá? Tem mais frase do que número. Ao clicar sobre uma frase, ela é automaticamente salva em rascunho, e mesmo que você saia da página da Olimpíada e retorne depois, o rascunho vai estar salvo e disponível, podendo ser alterado. Após ter associado todos os números às frases nessa imagem, o botão entregar questão ficará disponível. Então, não se esqueça de confirmar essa parte da tarefa, clicando nesse botão. De novo, vocês precisam enviar. Mesmo que seja feito mais ou menos, mesmo que não vá contabilizar, precisa enviar, senão vocês vão ser eliminados. E o envio da tarefa 18 ocorre separadamente em cada imagem. Então, por exemplo, 18A e entregá-la toda e depois passar para 18B, tá? Não precisa entregar as 3 juntas. Só depois de entregar a questão é que não pode fazer nenhuma alteração. Mas, enquanto você não entregou, você pode fazer muitas alterações. Então, é assim que funciona. Por exemplo, essa aqui é a 18A. É a Romaria Marítima diante do Hospital de Lázaros. Está no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Cada uma dessas coisas aqui, desses números, vai ser levada a uma frase. E isso aqui vai aparecer aqui embaixo para vocês qual foi a frase escolhida aqui embaixo. Vocês podem mudar o tempo todo. Vamos lá. 1. Está falando da imagem inteira, né? Porque quando a gente abriu aqui, abriu a imagem toda. Deixa eu abrir outra para vocês verem. Quando a gente abrir a migalha 9, vai aparecer só uma parte. Tá vendo a parte que está destacada? É a única parte que está colorida. Essa é a migalha 9. Então, você vai ter que escolher uma frase que está ligada somente a essa migalha 9. Não é para falar dessas árvores aqui. Não é para falar dessas tendas aqui. É para falar somente isso aqui, ó. Uma casinha, um pedacinho de córrego, uma pessoinha que parece, tá? A migalha 1 é a imagem inteira. Então, provavelmente, a gente está pedindo uma descrição da imagem toda. Essa daqui é uma excelente alternativa. Ó. A obra Romaria Marítima, diante do Hospital dos Lázaros, olha sobre tela, sem assinatura e sem data. É uma produção do pintor, cenógrafo e arquiteto Leandro Joaquim e pertence ao acervo do Museu Histórico Nacional. E aí que vão aparecer todas as frases para vocês, tá? O que mais faz sentido na migalha 1, porque a migalha 1 é falando de tudo. Pronto, selecionou, tá aqui, ó, 1A. É só para mostrar para vocês como é que faz, tá? 7, por exemplo, migalha 7 aqui, ó. Aí você não pode repetir a frase, então a frase que você já escolheu, ela tá arriscada. Mas você pode trocar, vamos supor que você acha que a A, por algum motivo você acha que a alternativa A, que é a frase A, ela é relacionada à migalha 7, que são essas duas bolinhas aqui, essas duas partes destacadas. Aí você troca, tá? Tranquilo. Aí você pode desmarcar aqui e marcar outra. Bom, vamos só ver essa daqui. Vemos embarcações no alto da colina. Não estou falando aqui, não, acho que não é nenhuma dessas duas, né? Porque aqui tem uma embarcação, mas aqui não é embarcação. Então, aqui pode ser, por exemplo, sobre esse guarda-chuva que eles estão usando. Identifica-se pessoas negras na imagem, especialmente homens remando nas embarcações.
aqui não identifica. E a gente está falando, a migalha 7 está falando dessas duas partes. Várias barracas são avistadas. Nessa aqui não tem, por exemplo. Então, gente, não tô dizendo que essa frase está errada, só tô dizendo que essa frase não encaixa com a migalha 7, entenderam? Um grupo de homens negros se desloca à frente de um grupo de homens a cavalo. Não está referindo à migalha 7. Pode-se ver homens, mulheres e crianças na imagem, tanto nas embarcações quanto em terra. Olha, eu acho que essa é uma boa. Vamos colocá-la aqui por enquanto. Tem aqui mulheres, crianças, parece ter uma criança aqui, tanto em embarcação quanto em terra. Para mim é uma boa alternativa, vamos ver as outras. Veículos de tração animal desatrelados são vistos na imagem. Aqui não tem isso. Uma roda de moinho. Não tem isso aqui nessa imagem. Pessoas descansam juntos à barraca, sob árvores e mesmo deitadas ao chão. Na migalha 7, não. Ao fundo, vê-se colinas e montanhas. Na migalha 7, não. A vegetação também não é da migalha 7. Há embarcações maiores, não tá na migalha 7. Há 3 pessoas negras em um barco e 2 delas parecem executar uma apresentação com instrumentos de sopro. Não é da migalha 7, mas pode ser de alguma dessas outras migalhas aqui. Mulheres usam chapéus decorados com penas, não é aqui. Há embarcações, não é essa. Enfim, é assim, entende? Aí vocês vão ler todos. Eu imagino que a migalha 7 seja realmente essa alternativa aqui. À medida que vocês vão ligando a alternativa, a migalha, a frase, vai ficando mais fácil também, porque a gente vai eliminando. Mas não esquece que pode trocar, então às vezes a gente acha que é uma e é outra depois, né? Por exemplo, aqui já está falando provavelmente das pessoas negras remando, tá vendo que está marcando todo mundo que está remando? Então, aqui provavelmente está falando daquela parte lá que a gente até leu. Deixa eu ver. Identifica as pessoas negras na imagem, especialmente homens remando nas embarcações. É uma boa alternativa, porque é tudo que está mostrando nessas migalhas, ó. Todas as vezes. Entendeu? É assim que é pra gente fazer. Por isso que eu acho que é muito legal. Vamos só dar uma olhada aqui na 18B. Aí falei com vocês que era uma gravura, né? Uma imagem. Essa é menorzinha. Ó, por exemplo, a 20 aqui tá falando só dessa graminha embaixo. Então, vocês têm que procurar a descrição disso. Tem algumas que são mais difíceis, tá, gente? A gente pegou umas mais facinhas aqui. Esse aqui é o busto do Dom João, tá vendo aqui, ó? João, Brasil, Príncipe do Brasil e Lusitano Regens. Então, tipo assim, tá falando o João, que ele é um lusitano, né, um português, príncipe do Brasil e regente, aí, príncipe regente do Brasil e de Portugal. Provavelmente é isso que está falando, mas é isso, pesquisem essas imagens, pesquisem o contexto e outras análises dessas imagens. E a 18C é essa fotografia. Inclusive, me parece, eu vi em algum lugar que o Wagner Moura tá nessa imagem. Dei uma pesquisada também, tá? Sobre esse congresso aí. É isso. É isso que tem que fazer. Qualquer dúvida, me chamem. Deixa eu parar a apresentação. Qualquer dúvida, me chamem. Vou estar sempre à disposição ou deixem nos comentários. Um beijo.